Enquanto muitos apresentadores brasileiros são famosos apenas no Brasil, Rodrigo Faro conquistou algo muito raro. Tornou-se o rosto brasileiro mais querido da televisão em Angola. Em 2018, o apresentador brasileiro desembarcou em Angola e foi recebido como um chefe de Estado. Centenas de pessoas lotaram o aeroporto apenas para vê-lo de perto, coisas que talvez ele nunca imaginou, ser mais reconhecido em Angola do que em vários estados brasileiros. Mas como ele conseguiu criar uma ligação tão forte com milhões de angolanos? Durante muitos anos, os canais angolanos transmitem programas brasileiros. As novelas da Record e outros conteúdos brasileiros ganharam enorme audiência. A sua popularidade em Angola está ligada principalmente à ampla transmissão dos programas da Record no país, no seu estilo carismático e ao seu sucesso de quadros que emocionavam e divertiam o público. Esses fatores ajudaram a criar uma forte identificação com muitos telespectadores angolanos. E se você é angolano, sabes muito bem da nostalgia que é falar desse grande apresentador, porque lembra-nos os melhores domingos passados com a família assistindo O Vai Dar Namoro e Dança Gatinho. E era um programa muito bom de se assistir, não só pelo bom humor, pelos anões, pelos memes e risadas, ou até por esses sarados que deixavam as mulheres loucas. Mas porque parecia que fazia parte da nossa vida e da nossa rotina em todos os domingos. Um programa com uma linguagem simples, humor familiar, danças famosas, memes para pessoas comuns, histórias emocionantes e respeito aos participantes. Chegaram a cativar muito rapidamente os nossos corações. Talvez você só conheça o Rodrigo Faro apenas como apresentador dos domingos, mas a verdade é que existe uma história ainda maior por trás do sorriso que milhões de pessoas aprenderam a admirar. E para descobrir como Rodrigo Faro se tornou propriamente um fenômeno em Angola, primeiro precisamos conhecer um pouco da sua história. Rodrigo Faro é um apresentador de televisão, ator e empresário brasileiro, nascido em 20 de outubro de 1973, na cidade de São Paulo. É um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira, especialmente pelos programas de entretenimento e auditório que apresentou na Record TV. A sua carreira começou ainda na infância, aos 9 anos, fazendo comerciais de televisão. Na adolescência, integrou a banda Dominó, um dos grupos musicais de maior sucesso no Brasil, nos anos de 1990. Depois, migrou para a atuação e participou de novelas no SBT e na Globo, como a Indomada, Malhação, Suave Veneno, O Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta e O Profeta. Em 2008, Rodrigo Faro iniciou uma nova fase, ao tornar-se apresentador da Record TV. Primeiro comandou o programa Ídolos e pouco tempo depois começou no Melhor do Brasil, onde ganhou enorme popularidade. O programa ficou conhecido pelos quadros emocionantes, surpresas para famílias e pelo famoso momento em que Faro fazia uma dancinha sempre que a audiência atingia uma meta, que virou uma marca registrada. Mais tarde, a atração passou a se chamar Hora do Faro e além da sua carreira artística, Faro também é conhecido pela sua forte presença nas redes sociais e por campanhas publicitárias. Enquanto Faro consolidava seu espaço na televisão brasileira, algo inesperado acontecia do outro lado do Oceano Atlântico. Em Angola, a televisão brasileira já fazia parte do dia a dia de milhões de famílias. Novelas, programas de entretenimento e concursos aproximavam os dois países por meio da língua e da cultura. Foi nesse cenário que os programas de Rodrigo Faro começaram a ganhar espaço entre os telespectadores angolanos. Todos os fins de semana, famílias inteiras reuniam-se em frente da televisão para assistir às histórias emocionantes, às surpresas e ao humor que marcaram o seu estilo de apresentação. Com o passar dos anos, sua imagem tornou-se cada vez mais familiar em Angola. O nome Rodrigo Faro passou a ser associado a momentos de alegria em família, diversão e emoção. Mesmo sem viver no país, ele conquistou um espaço raro no coração de muitos angolanos. Essa ligação foi fortalecida pelas redes sociais, onde os fãs angolanos passaram a interagir com o apresentador, enviando mensagens de carinho e compartilhar lembranças dos programas que marcaram suas vidas. Assim, a relação deixou de existir apenas na televisão e transformou-se numa comunidade de admiradores que continua ativa até hoje. Foi dessa forma que Rodrigo Faro deixou de ser apenas um apresentador brasileiro para se tornar uma figura querida por milhões de famílias angolanas, provando que quando a comunicação é genuína, a distância entre os dois países pode desaparecer. Mas a vida não é apenas um mar de rosas. Durante anos, milhões de fãs viam apenas o sorriso de Rodrigo Faro. Na televisão, ele dançava, fazia piadas e realizava sonhos. Parecia que sua vida era perfeita, mas por trás das câmeras, a realidade era bem diferente. Antes de se tornar um dos maiores apresentadores do Brasil, Rodrigo Faro enfrentou uma carreira cheia de incertezas. Ainda jovem, sonhava em viver da arte e começou fazendo comerciais. Depois entrou para a música, integrando a banda Dominó. Apesar da fama do grupo, aquele sucesso não durou para sempre. Quando a banda perdeu força, Rodrigo precisou recomeçar praticamente do zero. Apostou na carreira de ator, participou de várias novelas, mas durante muitos anos
não era o protagonista que desejava ser. Enquanto outros colegas conquistavam papéis de destaque, ele lutava para provar que tinha talento suficiente para permanecer na televisão. O maior desafio, porém, surgiu quando decidiu trocar de carreira, de ator pela a carreira de apresentador de TV. Muitos profissionais de televisão duvidavam que ele poderia mandar um programa de auditório. Afinal, atuar diante de uma câmera era totalmente diferente de entrar na vida de milhares de pessoas ao vivo. A pressão era enorme. Se fracassasse, poderia colocar toda a sua carreira. A sua esposa, Vera Vieiro, revelou que havia sido diagnosticada com um tumor raro. A notícia comoveu milhões de fãs e Rodrigo reduziu compromissos para acompanhar o tratamento da esposa. Felizmente, após a cirurgia e tratamentos, Vera teve uma recuperação positiva e o casal partilhou mensagem de esperança. Mesmo enfrentando críticas, mudanças no mercado da televisão e dificuldades pessoais, Rodrigo nunca abandonou a imagem de alguém que acredita no poder da família, da fé e da perseverança. Talvez seja justamente essas combinações de humildade, carisma e capacidade de superar momentos difíceis que explique que Rodrigo Faro conquistou não apenas o público brasileiro, mas também milhões de admiradores em Angola, onde seus programas marcaram gerações de telespectadores. Durante anos, Rodrigo Faro parecia intocável. Era visto como um apresentador alegre, carismático e sempre disposto a emocionar o público, mas bastou um único momento para que essa imagem começasse a ser colocada em dúvida. Em novembro de 2019, o Brasil foi abalada pela triste notícia da morte de Gugu Liberato. Um amigo e colega da emissora, Rodrigo Faro decidiu dedicar uma edição inteira em sua homenagem. Enquanto chorava ao recordar o momento vivido com Gugu, uma cena captada pelas câmeras mudou completamente o rumo daquela homenagem. Enquanto o Brasil chorava, uma pergunta de bastidores vazou e mudou tudo. Sem perceber que ainda estava no ar, Faro perguntou à equipa: como é que está a audiência? O trecho viralizou em poucos minutos e provocou uma avalanche de críticas. Muitos internautas afirmaram que aquele não era o momento para se preocupar com os números da audiência, mas sim em prestar uma despedida sincera a um amigo. As redes sociais rapidamente se transformaram em um tribunal. Vídeos com títulos como "Rodrigo Faro é falso", "O verdadeiro rosto de Rodrigo Faro, o apresentador que só pensa em audiência", "O choro era mentira", começaram a acumular milhões de visualizações. Comentários chamavam o apresentador de arrogante, interesseiro, desumilde e acusavam de transformar a emoção em espetáculo para conquistar a audiência. Parte dessas críticas refletia a percepção do público nas redes e outras eram interpretações e opiniões, não factos comprovados. A situação piorou porque muitos espectadores passaram a revisitar antigos momentos do programa. Algumas pessoas afirmam que lágrimas exibidas em quadros emocionantes pareciam ensaiadas. Outros diziam que sua simpatia existia apenas diante das câmeras. Embora essas acusações nunca tenham sido comprovadas, elas ganharam enorme repercussão e passaram a fazer parte da imagem pública do apresentador. Diante da repercussão, Rodrigo Faro decidiu se defender, afirmando que perguntar pela audiência faz parte da rotina de qualquer apresentador de televisão e que uma coisa não anulava a outra. Segundo Faro, acompanhar os índices é uma exigência do trabalho ao vivo e não significa falta de respeito pela memória do Gugu. Também reconheceu que as pessoas se sentiram ofendidas e disse que era importante ouvir as críticas, mas alertou para o excesso de ataque nas redes sociais. Mesmo depois de anos, esse episódio continua sendo um dos mais lembrados quando é citado o nome de Rodrigo Faro. Para alguns, esse apenas foi um erro cometido em momento de trabalho. Para outros, revelou um lado do apresentador que não era visto na televisão. Independentemente da interpretação, aquela polêmica marcou um antes e depois na carreira de Rodrigo Faro e tornou-se um dos maiores desafios para a sua imagem pública. Depois de meses no centro das críticas, Rodrigo Faro decidiu não alimentar ainda mais as polêmicas. Em vez de responder a cada ataque nas redes sociais, preferiu seguir trabalhando e construir sua imagem aos poucos. Profissionalmente, o cenário também mudou. A televisão aberta perdeu espaço para as plataformas digitais e Rodrigo precisou adaptar sua carreira a uma nova realidade. Após anos como um dos principais nomes da Record TV, encerrou seu contrato com a emissora em 2024. Durante os anos 2000 e as décadas de 2010, a televisão brasileira tinha uma presença muito forte em Angola. Programas de entretenimento, novelas e realities faziam parte da rotina de milhares de famílias angolanas. E os programas de Rodrigo Faro eram exibidos com frequência, permitindo que o público acompanhasse a sua trajetória semana após semana. Outro diferencial era o formato de seus programas. Enquanto muitos apresentadores focavam apenas suas entrevistas com artistas famosos, Rodrigo apostava em histórias reais de pessoas comuns, trabalhadores, mães, crianças e famílias inteiras com seus sonhos realizados diante das câmeras. Esse tipo de conteúdos despertava as emoções genuínas e criava uma identificação imediata
com os telespectadores angolanos. Seu estilo também fez a grande diferença. Rodrigo Faro misturava humor, música, dança e emoção em um único programa. Seus bordões, brincadeiras e comemorações tornavam a experiência leve e divertida, reunindo diferentes gerações em frente à televisão. A língua portuguesa facilitava a compreensão do programa. Isso fez com que Rodrigo parecesse alguém próximo, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Além disso, em uma época em que redes sociais começavam a ganhar força, muitos dos momentos mais marcantes dos seus programas passaram a circular na internet. Vídeos eram compartilhados entre brasileiros e angolanos, ampliando ainda mais a sua popularidade. Mesmo depois das polêmicas que enfrentou no Brasil, o carinho de muitos fãs em Angola permaneceu. Para uma geração de telespectadores, Rodrigo Faro continua sendo lembrado como um apresentador que levava emoção, diversão e esperança às tardes de domingo. Para muitos, aquele era um dos momentos mais esperados da semana. As danças de Rodrigo Faro também viraram um fenômeno, sempre que comemorava uma boa audiência com as coreografias divertidas. Crianças e adolescentes reproduziam os mesmos passos em casa. Suas performances tornaram-se uma marca registrada e ajudaram a aproximá-lo do público mais jovem. E se ainda existiam algumas dúvidas sobre a popularidade de Rodrigo Faro em Angola, ela desapareceu em 2018, quando o apresentador visitou o país pela primeira vez para participar do lançamento do JR África da Record África. Assim que desembarcou no aeroporto internacional de Luanda, Rodrigo foi surpreendido por uma multidão de fãs. Centenas de pessoas aguardavam a sua chegada desde as primeiras horas da manhã. O carinho foi tão grande que em alguns momentos ele precisou subir no teto de um carro para conseguir cumprimentar todos que tentavam se aproximar. O próprio Rodrigo Faro admitiu que nunca esperava receber uma recepção daquela dimensão. Em suas redes sociais escreveu: "O nome disso é amor. É isso que estou recebendo do povo de Angola desde a hora que pousamos no aeroporto." Em outras publicações completou: "Nunca imaginei ser tão querido em outro país além do nosso Brasil." Ele também revelou que ficou emocionado ao ouvir fãs angolanos chamando-o de embaixador do amor, um apelido que simbolizava o carinho que o público demonstrava por ele. Durante a visita, conheceu alguns dos principais pontos turísticos de Luanda, como a Baía de Luanda, a Praia do Pôr do Sol e o tradicional mercado dos congolenses. Em entrevistas, afirmou que ficou impressionado com a energia, a alegria e a hospitalidade do povo angolano, dizendo que aquele carinho era algo que levaria para o resto da vida. Questionado sobre o enorme sucesso que fazia entre os angolanos, Rodrigo respondeu que o segredo era nunca deixar o público cair na mesma rotina. Segundo ele, um programa de domingo precisa ser inovado constantemente, surpreendendo e emocionando pessoas a cada semana. Foi essa filosofia que, na sua visão, aproximou o Hora do Faro a milhões de telespectadores. A viagem para Angola, segundo o apresentador, é a melhor que ele já fez em toda a sua vida, utilizando uma expressão vulgar em Angola que é o cool, e para o apresentador marcou a sua estadia no país. A visita terminou como uma confirmação daquilo que durante anos só poderia ser percebido pela televisão. Rodrigo Faro havia conquistado um lugar especial no coração de muitos angolanos. O carinho que recebeu nas ruas de Luanda mostrou que a sua ligação com Angola era real e ia muito além da audiência. Era uma relação construída por anos de entretenimento, emoção e identificação com o público. Mas e você? Qual era o seu quadro favorito no programa dele aos domingos? Lembra-se de assistir ao Dança Gatinho com a sua família? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre grandes histórias da televisão e não só. Deixe o seu gosto. Até a próxima!